Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil da empresa Josapar, analisando os dois principais demonstrativos financeiros, que é o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício. Bom, a gente tem aqui o balanço patrimonial. Se a gente traçar uma tendência que o volume patrimonial financeiro do balanço da empresa está numa tendência de alta, ou seja, o volume financeiro patrimonial da empresa vem crescendo período após período, teve uma estagnação nos últimos trimestres, tá? Então houve uma desvalorização financeira patrimonial da empresa nos últimos trimestres, que é dividido, o balanço patrimonial é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido, ou seja, tudo que envolve o patrimônio da empresa é o ativo, passivo e o patrimônio líquido. Passivo também, que são as obrigações que ela tem a pagar com terceiros, também na contabilidade é considerado um patrimônio da empresa. É uma obrigação, mas é uma obrigação que vira um patrimônio da empresa. Bom, financeiramente a empresa hoje tem mais ativos do que passivo, ou seja, o volume que a empresa tem financeiro de ativo cobre o que ela tem de passivo. Se a empresa hoje fosse liquidada e fizesse a liquidação total dos seus ativos, ela conseguiria cobrir o total do seu passivo e ainda sobraria dinheiro. Então hoje, em aspecto patrimonial, hoje a empresa tem mais ativos, mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar, que é positivo esse cenário. Bom, vamos falar um pouquinho de ativo circulante, que é um grupo, é um subgrupo dentro do ativo, que classifica as contas, são bens e direitos que a empresa tem a receber nos próximos 12 meses, ou seja, curto prazo. Então aqui a empresa consegue fazer uma projeção do que ela pode receber aí no curto prazo, aí dá para ela fazer essa projeção. Bom, eu dividi as três principais contas, tem mais contas no ativo circulante, mas eu dividi aqui, separei as três principais, que é o caixa, contas a receber e estoque. A empresa tem um volume baixo de estoque, teve uma queda aqui forte. Ela tinha um volume alto de caixa em 31 de 13 de 2018 e teve uma queda em 30 de 6 de 2018. Tem que analisar, verificar o porquê houve essa queda. Aqui eu só estou analisando o que o balanço patrimonial está me dizendo, mas se você quiser entrar no detalhe por que houve essa queda, aí você tem que entrar no site do RI da empresa, ir lá no 30 de 6 de 2018 e verificar por que teve essa queda. Estudar direitinho. Aí pode ser vários fatores, como algum reinvestimento, ou a empresa fez um investimento alto em alguma operação, ou pagamento de passivos. Aí tem que analisar o que ocorreu. Foi a compra de uma outra empresa, tem que analisar, verificar o que ocorreu, o porquê teve essa baixa alta dos caixas equivalentes. As outras contas são contas a receber e o estoque que ficam entrelaçados ali entre eles e está numa tendência de alta, ou seja, a conta de clientes vem crescendo com uma certa oscilação, mas historicamente está numa tendência de alta, e também o estoque vem acompanhando aí o conta a receber. Isso é positivo, quer dizer que está aumentando o volume de clientes. Em contrapartida, a empresa está aumentando o seu volume de estoque para poder atender o aumento da demanda de clientes. Bom, vamos falar da conta do passivo. Eu desmembrei em duas partes, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante são as obrigações que ela tem a pagar no curto prazo. E o passivo não circulante são obrigações que ela tem a pagar a longo prazo, acima de 12 meses. Visando fluxo de caixa, analisando o passivo, o ideal sempre é que o maior volume financeiro de dívidas da empresa esteja alocado a longo prazo e o menor volume a curto prazo. Assim a empresa tem tempo suficiente de tirar a caixa, honrar esses compromissos e não acabar se complicando. Tem algumas empresas que acabam se complicando entrando até em recuperação judicial. Aqui analisando o passivo da empresa, ele está dividido aí, praticamente metade está alocado a longo prazo e a outra metade está a curto prazo. Então não tem uma distinção de análise de fluxo de caixa. Tem um volume alto de passivo, mas que ela tem de ativo também é bem alto. Tem um volume alto de contas a receber. Acredita aí que a empresa vem honrando esses compromissos com certa tranquilidade. Aí tem que analisar mais a fundo, verificar. Porque o caixa dela também está bem baixo. Possivelmente aí o dinheiro que cai ela já está honrando com esses passivos, que são as obrigações que ele tem a pagar com terceiros. Aí para quem quiser se aprofundar mais, a gente tem que analisar com mais calma, estudar, pegar os relatórios da empresa, estudar, ler e se aprofundar. É algo que eu vou fazer mais para frente. Hoje eu só estou fazendo análise visando, estudando o que os demonstrativos estão nos mostrando. Agora o detalhe eu vou me aprofundar
para poder explicar também mais essa situação. Hoje eu só olho o que o demonstrativo diz. Bom, a gente tem os empréstimos e financiamentos. Padecido também é um subgrupo dentro do passivo. Analisando friamente aí, é bem parecido com o passivo. Também está bem parecido, também 50% está a longo prazo e o outro 50% está a curto prazo. Então, não tem uma distinção qual que é o maior volume, qual que é o menor volume. Praticamente metade está a longo prazo e a outra metade está a curto prazo. Também a ideia é a mesma sempre, o ideal sempre é que o maior volume esteja, que a empresa consiga renegociar suas dívidas alocando para longo prazo. Bom, a gente vamos falar um pouquinho de resultado, que é o demonstrativo do resultado do exercício, vamos falar um pouquinho de vendas e de lucratividade da empresa, começando pela receita líquida de vendas, que é a receita bruta menos as deduções das vendas, como impostos e devoluções. A gente consegue analisar que vem numa tendência de alta, teve um crescimento bom do volume de vendas nos últimos trimestres, oscila, possivelmente o mercado cíclico, tem uma certa oscilação, mas no todo, se a gente analisar historicamente, está numa tendência de alta. Se a gente traçar uma linha aqui embaixo, está numa tendência de alta. Bom, a gente tem um resultado bruto da empresa também, historicamente está numa tendência de alta. E a gente tem o resultado operacional, que é que a gente analisa a empresa como um todo antes de recursos externos, como empréstimos e financiamentos, como os juros dos empréstimos e financiamentos, e o imposto de renda, que é o imposto de renda, que é o contribuição social, e o imposto de renda. A empresa sempre foi lucrativa, teve alguns períodos de prejuízo, foi aquele período próximo ali do Covid, né? Mas sempre foi lucrativa, resultado operacional. Uma empresa como um todo, ela é lucrativa, ela apresenta uma boa geração de caixa. No mercado cíclico, muitos períodos de altas e baixas, mas no todo aqui ela vem sendo lucrativa. Teve alguns períodos aqui de prejuízo, mas não foi sempre, né? Sempre esteve no patamar positivo, que é o período no patamar de lucratividade. Bom, a gente tem o lucro e prejuízo do período, aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, já incluindo despesas financeiras e o imposto de renda e contribuição social, que a gente analisa se a empresa é lucrativa ou não como um todo, né? Que é o resultado final, a gente tem a distribuição de dividendos e tal. Bom, a gente consegue analisar aqui que também muitos períodos de lucratividade, são poucos períodos de prejuízo, mas como um todo a empresa foi lucrativa, então a empresa apresenta bons números. Olhando a visão patrimonial, tem uma dívida alta. Acredito que esse passivo aqui, não sei porque ele não tentou renegociar, jogando maior volume para longo prazo. Aí tem que analisar certinho, verificar qual é a estratégia da empresa. Operacionalmente, falando de resultado, a empresa está muito bem. O que o DRE nos diz. Patrimônio, o que me preocupa, esse caixa aqui muito baixo, teve uma queda muito forte, aí tem que estudar mais a fundo aí para quem tem interesse em investir na empresa, tem que analisar com mais cuidado. Bom, pessoal, termino a análise. Esse é meu ponto de vista. Eu tô lendo pelo meu conhecimento contábil, lendo aqui o que o balanço quer dizer e o que o DRE quer dizer. Aí, eu não quero dizer se a empresa, ou se tem que comprar as ações da empresa ou não. O intuito aqui é só ler o que está escrito no DRE. Às vezes tem um pessoal que comenta aí, tá, mas compro ou não compro? Não é, essa não é minha função. Minha função é ler e você toma a sua decisão. O que eu recomendo, se você tem interesse, opa, eu achei interessante os números da empresa, entra no site do RI da empresa, senta a bunda na cadeira e estuda. Bom, pessoal, termina o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos. Até os próximos vídeos.